Bom dia aos irmãos que estão chegando. Vamos aguardar esse hino e assim a gente dá início aqui ao nosso estudo bíblico. Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nesta manhã de domingo, neste que é o dia do Senhor. Que bom, que privilégio para nós podermos, no primeiro dia da semana, buscar a presença do Senhor através da palavra dele. E eu já quero convidar você a abrir comigo. Eu vou ler aqui parte de Romanos capítulo de número 2. Romanos capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego.
Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Até aqui, queridos, três ênfases aqui a respeito de Deus. Primeiro, capítulo 4, a sua bondade para conosco, a sua tolerância e a sua longanimidade, esse ânimo longo, estendido do nosso Deus. E o autor diz aqui, que o apóstolo Paulo diz que estes que julgam os outros, eles ignoram que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então hoje eu posso agradecer a Deus pela bondade dele em várias áreas da minha vida, mas acima de tudo agradecer a Deus se eu fui levado ao arrependimento, se eu cheguei até o meu Salvador arrependido dos meus pecados, isso foi bondade de Deus para comigo e bondade de Deus para com você. E para com estes que foram conduzidos ao arrependimento pela bondade de Deus, o que recebem da parte do Senhor, versículo 6, a vida eterna. Versículo 7, a vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas aqueles que ainda não foram alcançados e que ainda não se arrependeram dos seus pecados, versículo 8, ira e indignação. A quem? Aos facciosos. A quem? Aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O nosso Deus é um Deus justo, trata todos de modo semelhante, porque ele não faz acepção de pessoas, porém a palavra de Deus nos adverte. Aqueles que se arrependem, vida eterna. E aqueles que não se arrependem, ira e indignação da parte de Deus. Mas nesta manhã nós podemos louvar e trazer à nossa memória e agradecermos a Deus pela bondade dele conosco, pela tolerância dele conosco, pela longanimidade dele para conosco, que nos conduziu ao arrependimento, e arrependidos podemos hoje estar aos pés do Salvador. Louvado seja Deus por isso. Você pode marcar esse texto aí na sua Bíblia e depois refletir melhor. Eu quero fazer uma oração e em seguida essa oração nós vamos partir aqui para o nosso estudo no livro do profeta Daniel, e hoje nós vamos ver no capítulo de número 4. Muito bem, oremos. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é grande, a sua misericórdia, Pai, dura para sempre, e nós te agradecemos de modo específico nesta manhã pela tua bondade para conosco. Te agradecemos pela tolerância do Senhor para conosco, e te agradecemos por este ânimo longo da parte do Senhor dos Exércitos, que nos levou ao arrependimento. Sim, a tua bondade é que nos conduziu ao arrependimento verdadeiro, que fez com que renunciássemos a nós mesmos, que perdêssemos a vida, ó Deus, para, ó Deus eterno, ganhar a salvação. Louvado seja o teu nome. Obrigado por este domingo, por este primeiro dia da semana. Obrigado por buscarmos a tua face, a tua presença através das Escrituras. Sim, ó Deus, e temos o desejo de crescer, temos o desejo de aprender, temos o desejo, ó Pai, de sermos edificados, fortalecidos, encorajados, renovados. Temos o desejo, Senhor, de sermos, ó Pai, mais santos, mais dedicados, mais obedientes. Que isso se cumpra nas nossas vidas para a glória, honra e louvor do teu nome. Todo-Poderoso, Criador do Universo, ajuda-nos a vermos nesta manhã, através da reflexão da Tua Palavra, a grandeza do Senhor e a nossa pequenez. A grandeza, a majestade do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, a ver isto, olharmos para isto e ver quão pequenos somos. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ver a grandeza do Senhor, que o Senhor nos ajude a ver o quão o Senhor é poderoso sobre tudo e sobre todos, e olharmos para a nossa insignificância. E assim dobrarmos os nossos joelhos, levantarmos as mãos aos céus e rendermos graças, porque um Deus tão grande como o Senhor se envolve, se relaciona conosco, miseráveis pecadores. Pai, toda glória nesta manhã, toda honra e todo louvor sejam dados a Ti. Que o Senhor desde já esteja com a Tua boa mão sobre cada lar nesta manhã, em nome de Jesus, sobre cada família, abençoando, fortalecendo, encorajando, renovando, fortalecendo, ó Deus, a fé, as esperanças, trazendo, ó Deus, ou enviando as Tuas bênçãos, trazendo o milagre, derramando o milagre em nome do Senhor Jesus. Pai amoroso, que o Senhor nos
tome agora com uma reverência ao Pai de fato celestial, que o nosso coração esteja atento, curvado ao que vamos ouvir através da palavra do Senhor. E sim, ao final, enquanto aqui aprendemos, o Senhor seja glorificado. Sim, a glória seja dada somente a Ti. Pai, neste dia, perdoados sejam os nossos pecados, purificados, ó Deus, as nossas mãos e limpos os nossos corações de tudo aquilo que não te agrada. Consagramos este tempo ao Senhor, consagramos as nossas vidas, consagramos as famílias ao Senhor, consagramos a igreja do Senhor neste dia, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, louvado seja o Senhor. Eu convido você já então a abrir em Daniel, capítulo de número 4. Profeta Daniel, o último aqui, de acordo com a divisão da Bíblia do Antigo Testamento, o último profeta maior. Nós já vimos o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Nós estamos trabalhando aqui um tema geral que é amor a Deus no mundo. E no capítulo de número 1 nós podemos observar que Deus honra aqueles que não se contaminam, baseado no capítulo de número 1. No capítulo de número 2 nós falamos de um reino de outra natureza, um reino que vai permanecer diante de todos os outros. No último domingo, que foi no capítulo de número 3, nós vimos a vitória sobre o mundanismo. Em que sentido? Aqueles rapazes demonstraram que amavam mais a Deus do que a própria vida quando estiveram ali ameaçados, né? Como de fato foram, não só ameaçados, mas foram lançados na fornalha de fogo ardente. Dito isso, capítulo 4 de Daniel, peço que você acompanhe a leitura, diz assim: O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu vou continuar a leitura, mas esses 3 versículos aqui são importantes, porque é uma espécie aqui, digamos, de uma conclusão de uma história que vai ser contada ainda. Então, Nabucodonosor já diz o que aconteceu nesses 3 primeiros versículos, mas a partir do versículo 4 a história vai ser contada. Por que ele escreveu o versículo 1, versículo 2 e versículo 3? Ele vai dizer a partir do versículo 4. Então, acompanhemos. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, e olha o que ele diz: tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem... Ele gostava de fazer decretos, né? Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, que eram os astrólogos e os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. Nabucodonosor está contando. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos.
Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mudou-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Alguns comentaristas dizem que esse algum tempo que Daniel esteve atônito foi mais ou menos 1 hora. Esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, essa árvore. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Ele diz, versículo 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passaram-se 1 ano, ou passou-se 1 ano. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, falou com ele, consigo mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. Aqui uma ênfase minha, não é igual, não é com os bois, mas como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves dos céus. Irmãos, então foi um tempo razoável que Nabucodonosor ficou nessa condição. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu.
tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Irmãos, o nosso Deus de fato é grande e tirou da boca de um ímpio todas estas palavras. O que vamos pensar aqui nesta manhã? O título do capítulo é essa loucura do rei Nabucodonosor, né? Um sonho que ele teve pela sua desobediência. Deus coloca ele para comer e se alimentar como que um animal. E esse é, digamos, o título deste capítulo de número 4. E por nosso entendimento, como nós vamos fazer uma interpretação, não de maneira profunda, mas a interpretação básica desse capítulo, nós vamos falar a respeito da grandeza de Deus. E aqui algumas observações introdutórias. Mesmo as pessoas mais poderosas da terra são pequeninas, são insignificantes diante da majestade, diante do poder soberano de Deus. Essa verdade tão comumente aceita por nós, crentes no Senhor Jesus, é desprezada por homens e mulheres que não medem esforços, não só nos dias de hoje, mas no passado e também futuramente, que não medem esforços, que não medirão esforços para exaltar os seus próprios nomes. Outrora, em tempos, que era reprovada a ostentação, sendo reprovada pela igreja, mas ela é cada vez mais estimulada e aceita na nossa cultura, essa cultura pecaminosa. Humildade nos dias de hoje virou sinônimo de derrotismo. Humildade nos dias de hoje, na nossa época, em que é popular chamar a atenção para si mesmo, humildade está em descrédito. Arrogância, o orgulho, a ostentação, a autoexaltação, a grandeza pessoal, a soberba do rei Nabucodonosor o cegava. Mas Deus resolveu abrir os seus olhos, irmãos. Aqui há um juízo de Deus temperado com a misericórdia de Deus. Esse rei orgulhoso passa por uma das mais humilhantes experiências ou situações da sua vida, que teve coragem de contar. Por certo, esse é um tipo de experiência que muitos jamais desejariam, digamos assim, imediatamente colocar nas redes sociais. Mas esse homem, porque de fato houve uma mudança no seu coração, ele teve coragem de contar. Uma situação humilhante que muitos orgulhosos, arrogantes e soberbos jamais contaria para que todos ficassem sabendo. Muito bem. Dito isso, há uma coisa marcante nesse capítulo aqui, capítulo de número 4. É quando se usa aqui o pronome eu. De fato, aqui é Nabucodonosor que está contando a história, porém a história é escrita pelo autor do livro, que é o profeta Daniel. Versículo 2 diz assim: pareceu-me bem. Versículo de número 4, eu, Nabucodonosor. Versículo 5, tive um sonho que me... Versículo de número 13, no meu sonho, quando eu estava... E lá no versículo de número 18, isto vi eu. Então nós temos... o conteúdo revela aqui para nós uma história, uma grande história, que esse rei orgulhoso nos conta. E esse mesmo rei, tirano e orgulhoso dos capítulos anteriores, do capítulo anterior que reivindicava a adoração para ele mesmo, agora ele descreve o seu quebrantamento, digamos assim. E o que chama a atenção também, em algumas palavras aqui do rei, é a grandeza do reino de Deus que ele exalta e que de fato ela é exaltada.
em contraste com os reinos terrenos, que são limitados e também são passageiros. E o tom de humildade do rei nos chama atenção também porque contrasta com a sua altivez dos capítulos anteriores, com a sua soberba do capítulo 2 e especificamente do capítulo de número 3. No versículo 2 ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E o versículo 4, o versículo 3, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O que causou a mudança aqui no rei Nabucodonosor? O que causou essa extraordinária mudança? Nabucodonosor foi confrontado com a grandeza soberana do Deus dos Hebreus, do Deus de Daniel. Mas, pastor, isso não aconteceu lá atrás? Aconteceu, mas esse homem permaneceu com o coração duro. E agora ele reconhece quem verdadeiramente domina sobre todos os reinos. E ele vai dizer isso na sua narrativa, contando a história. Versículo de número 17... a segunda parte diz: a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. No versículo 25, algo semelhante. E também no versículo de número 33, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Diante desse quebrantamento, duas coisas que nós podemos ver, né? O pecado da arrogância de Nabucodonosor, que é confrontado, e também o pecado da sua autopromoção, ou digamos assim, do seu narcisismo. Vamos ver como que foi isso. Então, essa arrogância evidenciada nos capítulos anteriores, ela é confrontada aqui no capítulo de número 4. Agora, uma coisa é verdade, irmãos, é a sociedade que exalta a competitividade, é a sociedade que exalta a autorrealização. Nós somos hoje constantemente pressionados para sermos os melhores naquilo que nós fazemos. Há um incansável estímulo para que se abrace o discurso triunfalista daquele que vence, causando a derrota de outras pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses, e usando esse termo aqui, triunfalista, no seio da igreja, da igreja moderna, eu não estou dizendo a nossa ou a sua ou a denominação, mas eu estou falando da igreja dos dias de hoje, há uma teologia triunfalista, que é uma crença equivocada de que por sermos crentes em Cristo Jesus, nós devemos ser vitoriosos em todas as coisas. Jamais vamos experimentar o fracasso, a derrota. Jamais a gente vai reconhecer as fraquezas, seja físicas, morais ou intelectuais e até mesmo espirituais. Há um discurso triunfalista também no meio da igreja. Por exemplo, usando texto fora de contexto, quando diz assim: você será por cabeça e não por cauda. Você só estará por cima e jamais por baixo. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será jamais atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. E faz desse discurso dizendo que nada pode acontecer com o crente. Mas se esquece de que esses textos, os quais eu citei aqui, está cercado da obediência ao Senhor. Então, ser cristão não garante vitória em qualquer área da vida, principalmente não garante vitória na área material das nossas vidas. Em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos, sim. Nós temos vitória, sim. Nós triunfamos, sim. São vitórias e triunfos espirituais. Por exemplo, justificação dos nossos pecados. Por exemplo, a santificação ou a santidade pessoal. Outra grande triunfo e vitória, a salvação eterna em Cristo Jesus. Nós triunfamos sim sobre a morte espiritual. Em quem? Em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque hoje eu não estou nos meus delitos e pecados. Eu estava morto, mas agora ele me deu vida, então espiritualmente eu estou vivo. Estava morto, mas agora estou vivo. Porém, eu não deixei de ser pecador. Por isso que as situações que acontecem com o incrédulo e com o crente, né, nós vamos sofrer isso também. Portanto, tomemos cuidado para não sermos achados
como aqueles que têm esse discurso triunfalista, achando que nada vai nos acontecer e que os outros são derrotados porque não são crentes. Tomemos cuidado com isso. A humildade faz parte do nosso cristianismo ou da fé em Jesus Cristo. Fecho aqui o parênteses e, em seguida, agora a nossa cultura, ela valoriza aquelas pessoas que valorizam as pessoas por aquilo que elas conquistaram ao longo da sua vida. Não valorizam as pessoas pela sua conduta e pela sua virtude. Olha que isso também, por vezes, acontece no seio da igreja. Valorizamos as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas têm feito, por aquilo que realiza, mas nos esquecemos da conduta e da virtude. Porque a sociedade também não quer nem saber disso, não é? Mas em nosso Senhor e nosso Salvador, enquanto a sociedade pensa assim, Jesus fala em termos de perder a vida, mas a nossa cultura não se cansa em falar em ganhar a vida. Para o cristão, o importante é que ele cresça e a gente diminua. A nossa conquista, o nosso triunfo está em que ele cresça e nós diminuamos, como o profeta João Batista disse. Se nós observarmos um pouquinho nas propagandas, de modo geral, é possível a gente perceber a propagação de um mito. Qual que é o mito? De que você pode ser o que você quiser, contanto que você tenha força de vontade. Esquecendo a sociedade de que nós, na verdade, nós dependemos de Deus. Ao mesmo tempo, essa sociedade ela é contraditória, irmãos. Ela é afetada pela necessidade, ou as pessoas são afetadas pela necessidade de aceitação. O que eu quero dizer? Mais ou menos o seguinte: a pessoa, ela ao longo da sua vida fez várias conquistas. E sabe, ela divulga estas conquistas. Ela quer ser reconhecida por isso. Então parece que tem essa necessidade de ser aceita. Assim que essa é uma contradição da nossa sociedade. O que revela isso? É que essa cultura, que é uma cultura da ostentação, da arrogância, da soberba, ela tem essa necessidade de ser notada e também de ser admirada. As pessoas têm esse desejo, custe o que custar. Isso estava no coração de Nabucodonosor e nós precisamos tomar cuidado com isso. Num segundo momento aqui, uma breve questão histórica ou de mitologia. A mitologia grega tinha um homem chamado Narciso, que é considerado o herói de uma beleza incomparável. Mas de tão soberbo, de tão arrogante, tão centrado nele mesmo, por causa da sua beleza, ele foi amaldiçoado a morrer, admirando, né, o seu próprio reflexo num lago. Essa é a história da mitologia. E dessa história nasce essa expressão que temos hoje, narcisismo, que significa o quê? É aquela pessoa que é entorpecida, cheia de si mesma, cheia do seu próprio individualismo. Aquele que olha para si mesmo, ou seja, o narcisista é aquele que acha feio que não é o espelho. Gosta de se admirar. Ele ama apenas aquelas pessoas que refletem a ele mesmo, né? Que conseguem refletir a ele mesmo. Então, o narcisista é aquele que idolatra a sua própria imagem quando é refletida nos outros. Olhando para o livro de Daniel, olhando para o capítulo de número 4, observando o que Nabucodonosor conta aqui nessa história, a Escritura diz para mim que este homem precisava aprender algumas lições que também servem de alerta à igreja na nossa luta contra essa cultura de arrogante, essa cultura, podemos dizer, da promoção, essa cultura do narcisismo. Qual que é a lição? Capítulo 4, versículo 3. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Olha o que diz o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Nabucodonosor aprendeu essas lições, estão narradas aqui para nós. Então,
Em vez de olhar para si mesmo, o rei foi impelido a olhar para Deus. Em vez de olhar para si mesmo, em vez de olhar como a sociedade dita, como o mundanismo dita, o rei foi impelido para olhar para Deus. E a Escritura nos impele também, diante das circunstâncias, a olharmos para Deus. E a sociedade diz para olhar para nós. Então, essa luta interna também, não é, irmãos? Então, as Escrituras nos ensinam a enfrentar os dilemas da vida, buscando refúgio não em nós mesmos, não na autoajuda, mas no autor e consumador da nossa fé. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121. Olhando firmemente, Hebreus capítulo 12, versículo 2, para o autor e consumador da nossa fé. Diz Hebreus, quem é esse? É Jesus. Dito isso, nós passamos para um segundo momento aqui, que é o sonho propriamente dito do rei Nabucodonosor e o cumprimento desse sonho. E é o que nos torna, o que é interessante aqui, Nabucodonosor, eu vou ler aqui para a gente entender. Capítulo 4, versículo 4 diz, começa a contar, Nabucodonosor estava tranquilo em minha casa, olha o que ele diz, tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Versículo 5, tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos, as visões da minha cabeça me turbaram. E o que foi que ele fez? Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios, lembra dessa história já, né? Todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os astrólogos, os astrônomos, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a tua interpretação. Olha que interessante. E aí, a partir do versículo 8, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. Irmãos, o procedimento padrão dos mundanos ou do mundanismo é buscar a Deus como última alternativa. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, o imperador tem um sonho que o perturba e um sonho que carece de interpretação. E mais uma vez, inicialmente, ele recorre a quem? Aos sábios, aos magos, aos encantadores, aos feiticeiros, às mandinás, etc, etc, lá da Babilônia, para que eles se mostrem mais uma vez incompetentes, incapazes para atender o pedido novamente desse rei. Então, por fim, Daniel é o único que é capaz de interpretar aquele sonho. Então ele pede para todo mundo. Ele vai nos terreiros, ele vai no espiritismo, ele vai na autoajuda, ele vai nas cartas, ele vai na cartomante, ele vai em todo lugar e não resolve. Ele fala assim, eu preciso de um crente. E aí o rei Nabucodonosor nasce esse crente, o nome dele aqui é Daniel. Mas o que eu quero dizer com isso é que busquem tudo o mundanismo, em tudo que é possível. E, como última alternativa, Deus. E é o que nós percebemos aqui. E às vezes a igreja comete pecado semelhante. Nós já temos o Senhor conosco, mas diante de situações nós não abrimos a Bíblia. A gente diz assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Isso, até que nada dá certo. E pela misericórdia de Deus, nós nos lembramos que nós temos um Deus que está no céu, que domina sobre tudo e sobre todos, que Ele é altíssimo, que Ele faz grandes coisas e grandes sinais, que Ele faz coisas poderosas e maravilhas, que o seu reino é sempre eterno e que o seu domínio é de geração em geração, que Ele está no trono. Deu para entender isso, não é, irmãos? Então nós não somos mundanos. Isso é um pensamento do mundanismo, da sociedade dos dias de hoje. Dito isso, é interessante que as interpretações dadas por Daniel não eram sempre animadoras. Às vezes, uma informação, uma orientação que um crente dá a um descrente não é sempre animadora, porque as pessoas querem uma solução imediata.
mas a conversa passa pelo temor a Deus. Então, você viu lá no capítulo de número 2 que a interpretação que Daniel fez da questão da visão da estátua que Nabucodonosor fez não era muito animadora para ele. E é bem possível que por conta disso o rei não chamou ele em primeiro lugar, chamou todos os outros magos, os outros profetas da Babilônia. E o que é interessante aqui é algo bem parecido com o rei Acabe, 1 Reis capítulo de número 22. O rei Acabe estava junto com o rei Josafá e eles iam guerrear contra uma outra nação. Aí Josafá, não tem aqui alguém de Deus que possa nos orientar? Aí Acabe chama todos os profetas. Os profetas vêm e falam, vai que o senhor vai vencer, vai ser vitorioso e tal. E aí Josafá fala assim, não tem aqui um profeta do Senhor, não? E aí ele fala assim, tem um aqui, mas ele só profetiza coisas ruins contra mim. Se eu não me engano, o profeta Micaías, ou se eu não me engano é essa a história. Então, o crente verdadeiro, ele nem sempre tem, digamos assim, as melhores previsões. Talvez por isso Daniel tenha sido preterido aqui nesse primeiro momento. Bom, e nesse sonho, diz Nabucodonosor, aparece uma árvore muito grande que um dia ela vai ser cortada. E sabe quem que é a árvore? Novamente Daniel interpreta. É o Senhor, Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 22. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante, e em que todos havia sustentado, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos amos as aves do céu faziam morada. Versículo 22. És tu, ó rei. És tu. Então, essa é uma outra mensagem marcante aqui deste sonho, é que o restante da árvore vai ser deixada no campo, vai ser molhada pelo orvalho da noite. O rei jamais poderia imaginar o que isso significava, mas o profeta Daniel vai explicar bem explicadinho. O Senhor, rei, vai ficar doente, o Senhor vai ficar mentalmente desequilibrado, vai se comportar como um animal, vai comer capim, vai pastar como um animal, vai passar a noite no campo como um gado passa, você vai ficar exposto ao orvalho que cobre o pasto durante a madrugada, até que o Senhor reconheça uma coisa, até que o Senhor reconheça a grandeza de Deus. Onde que está isso? Capítulo 4, versículo 24. Esta é a interpretação. Ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso, irmãos, o decreto de Deus se cumpre, tá bom? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E ainda lá no versículo 32... serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Apesar do significado revelado aqui, nós já vimos e já falei que nos próximos 12 meses o rei ainda se mostra orgulhoso, ainda se mostra arrogante, confiando no seu poder e na sua própria glória. Esse narciso aqui, esse arrogante, esse homem cheio de si ainda, confia nele mesmo depois daquilo que Daniel falou. E olha o que Daniel diz no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Versículo 28 já relata para nós: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E aí, versículo 29. Ao cabo de 12 meses depois que o sonho foi interpretado, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei consigo mesmo e disse:
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para... Estou imaginando ele está falando, né? E algo do céu está descendo. Está esperando ele terminar de falar. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o rei. Deus coloca a mão, o sonho se cumpre e o rei é castigado com a disposição mental de um animal. Alguém disse animalesca. É o que diz o versículo de número 33. Que durou um tempo necessário. 7 tempos diz aqui. O tempo necessário para quê? Para destruir o mais poderoso da terra. Para destruir esse rei, para destruir a soberba, a arrogância do rei Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor se viu pequeno, insignificante diante da grandeza, diante da majestade do poder de Deus. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. No sonho, diante de tudo que Daniel conta, ainda há esperança, porque o sonho, a árvore foi cortada, mas ela não foi cortada completamente. Existe um elemento, então, de graça, eu disse aqui, de juízo, né? Mas temperado de graça e misericórdia. A cepa, versículo 23 e versículo 26, que a parte do tronco com as raízes seria poupada, ou essa parte seriam poupadas. Daniel enxerga o propósito de Deus em quebrar essa arrogância, essa soberba, esse narcisismo, em quebrar a altivez pecaminosa do rei Nabucodonosor, que deveria arrepender-se dos seus pecados e fazer o quê? Clamar por misericórdia. Ver que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Caso contrário, o castigo viria. Onde sabemos disso? Lá no versículo de número 27. Daniel, que por um momento, quase uma hora, ficou atônito com quando o rei contou o sonho, mas ele não teve... Ele teve a coragem de imediatamente dizer o que o rei deveria fazer. Porém, o rei não fez. E aí o castigo chegou, mas a semente da esperança e da restauração já havia sido plantada. Porque se arrepender, né, e falando que essa cepa ela ainda ficaria, né, o parte do tronco com as raízes ainda seria poupado. Nos dias em que o rei Nabucodonosor comia capim com os bois, lá nas pastagens da Babilônia ou em algum lugar que o colocaram, ele não possuía a mínima capacidade de reinar. Dizem os historiadores que é bem possível que Daniel esteve no comando do reino da Babilônia por este tempo. Não sabemos quanto tempo, mas diz o texto por 7 tempos. Foi um tempo razoável. As unhas cresceram, os cabelos cresceram, né? E a barba, né, do rei, o mau cheiro e por aí vai, né? Então levou um tempo. Mas a promessa, todavia, Deus havia feito, era que o reino voltaria para as mãos do rei, contanto que reconhecesse a soberania de Deus. Dá para entender aqui, irmãos, não há uma atenção necessária para Nabucodonosor, nem uma elevação de Daniel, mas a atenção é voltada para Deus, para a grandeza do nosso Deus. E esse é o significado daquele toco que restou, daquela cepa. A árvore cortada, o pedaço de tronco que ficou, voltaria novamente a florescer. Então, para ver como isso aponta para a grandeza de Deus, se formos fazer uma volta aqui, digamos, ao passado, no capítulo 1, Deus mostra que ele é incomparavelmente cheio de sabedoria, dá sabedoria para os seus rapazes. No capítulo 2, somente Deus é quem revela os mistérios, os sonhos. Como que ele faz isso? Somente somente Daniel. No capítulo 3, mostra que Deus é incomparavelmente em poder. Pode acender a fornalha 7 vezes, não tem problema. Mas Deus estará no meio da fornalha com os seus. E aqui no capítulo 4, Deus coloca esse rei, esse imperador arrogante numa situação humilhante. Então, depois de todas as manifestações da singularidade de Deus, finalmente Nabucodonosor entende que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e ele o dá a quem ele quer.
Sim, Deus dá autoridade a quem Ele quer. Toda autoridade essa é uma verdade. Toda autoridade, irmãos, é constituída por Deus. Eu goste ou não, mas a Escritura nos dá esse entendimento dessa verdade, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Desde a chegada de Daniel na Babilônia, junto com seus amigos, até aqui no capítulo de número 4, dizem os historiadores, passaram-se mais ou menos 40 anos. E deve ter acontecido várias outras coisas. Mas mesmo assim, então, diante disso, 40 anos, poucos poderiam imaginar uma mudança na vida ou no coração duro do rei Nabucodonosor. Mas Deus, de modo poderoso, deixa esse grande rei aqui desnorteado, deixa Nabucodonosor humilhado. Para quê? Para depois trazer de volta a sua razão, para evidenciar que Deus tem acesso à mente, tem acesso ao coração e ele tem um poder que transforma vidas. Ele tem o poder destruidor da soberba, da arrogância e ele tem um poder extraordinário que transforma pessoas com mais duro coração, não importa quanto tempo. E ele faz isso conforme lhe apraz. Há esperança para aqueles de coração duro, há esperança para os soberbos, há esperança para aqueles que são arrogantes, que são cheios de si mesmos, há esperança para os narcisistas, há esperança para o pecador. Há esperança para aquela pessoa que você tem orado por ela, mas o coração é duro, é um coração intransigente, é cheio de si, mas há esperança, porque Deus mostra aqui que ele tem o poder de fato destruir essa pedra, esse coração pedregoso. Dito isso, sempre que nós pensamos, irmãos, na mensagem do Evangelho, o elemento humilhação está presente de várias maneiras na proclamação do Evangelho. Para você que conhece a Jesus, a encarnação representa a humilhação do Deus que se fez carne, do Deus que se fez um de nós. A encarnação é Deus deixando a sua glória para habitar entre pecadores. Humilhação. A humilhação também, ela é bastante clara quando a Bíblia diz que Jesus Cristo aceitou voluntariamente a morte e a morte de cruz. Interessante isso. Então o Evangelho passa, a humilhação e o Evangelho tem a ver. Por isso é que através do Evangelho, Deus nos faz reconhecer o quão pequeninos somos. E a genuína conversão, ela ou está inseparavelmente relacionada ao quê? Ao arrependimento sincero, que é com certeza o que aconteceu com Nabucodonosor, com uma postura humilde que reconhece a culpa, que reconhece o erro, que reconhece o engano, que reconhece a falta de dignidade, que reconhece a fraqueza, enquanto diz que não se rebaixa por conta alguma no seu triunfalismo, que reconhece a incapacidade e que reconhece a condição miserável de pecador. Nabucodonosor, de modo físico, foi levado a essa miséria. Ele foi levado a uma condição miserável, que é a condição que o pecador está. Mas quando ele se arrepende e se volta para Deus, a misericórdia o enche. Então o Evangelho é essa mensagem que destrói a autoestima ou a estima que temos por nós mesmos. O Evangelho destrói o valor que damos a nós mesmos. O Evangelho destrói toda a nossa arrogância, toda a nossa avareza, toda a nossa soberba. O Evangelho nos destrói para nos reconstruir conforme a vontade do Todo-Poderoso. E ele nos coloca de pé agora em uma nova posição. Uma nova posição que agora não glorificamos a nós mesmos, mas nós glorificamos agora a Deus na pessoa do Salvador, na pessoa de Jesus. Alguns personagens das Escrituras, Jó, Sansão, Davi, Pedro, o apóstolo Paulo, estes e outros foram pessoas que comprometeram-se verdadeiramente com Deus, sabe quando? Quando passaram por uma experiência de humilhação. Jó, Sansão, Davi, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e outros. Irmãos, nós somos um povo que temos esperança.
E a nossa esperança, ela reside na misericórdia e no poder de Deus, que é capaz de fazer brotar vida e restaurar qualquer toco de árvore. E aliás, nesses dias de pandemia, esperança é uma virtude cristã. É uma expectativa que nos move a fazer com que a gente afirme que as situações ruins do momento, essas situações irão embora e as situações boas hão de retornar, né? Eu creio que de alguma maneira essa pandemia, este vírus, tem feito muitos não perderem as esperanças, mas se esquecerem de que somos um povo cheio de esperança. A esperança é uma virtude cristã e a nossa esperança está na misericórdia do Senhor. As coisas vão voltar a serem boas novamente para a glória do Senhor. O reino de Judá, toda a sua história, ele sofreu grandes derrotas, não algumas. Daniel e os seus amigos e outros cativos na Babilônia eram provas dessa grande humilhação que Judá passou. E a igreja pode passar por tempos assim também. Mas a Escritura diz que o reino de Davi seria restaurado a partir daquilo que restou. E esse reino jamais terá fim. Que reino é esse? É o reino de Deus. Que reino é esse? É o reino do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Antes da conclusão, Isaías, capítulo de número 11, pensando nessa questão do tronco de árvore e o que Deus pode fazer. Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, um brotinho, e das suas raízes um renovo. Quem é esse? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu concluo dizendo então que a principal mensagem aqui dessa passagem não é simplesmente a transformação pela qual passou Nabucodonosor, nem mesmo, como já disse, a capacidade de Daniel de interpretar sonhos, e muito menos o fato de Deus ter enviado uma mensagem a um imperador ímpio através de um sonho. A mudança aqui tem a ver com arrependimento e conversão. A mudança é possível, a mudança por nós mesmos é impossível, porque naturalmente nós não temos esse desejo de mudar. Porque o nosso ego fala mais, mas a ação soberana de Deus torna aquilo que é impossível impossível. Pessoas olharam para Nabucodonosor, talvez Daniel, jamais esse homem terá o coração quebrantado. De fato, para nós isso é impossível, mas para Deus é possível, depende daquilo que o Senhor quer fazer. O nosso Salvador Jesus se humilhou e morreu, a fim, sabe do quê? De ser exaltado e também nos exaltar. A humilhação de Jesus ela precedeu a exaltação. Então nós precisamos morrer para todo o desejo de glorificação da nossa imagem e entender que o caminho, que a carreira cristã é dobrar os joelhos diante de uma coisa. Qual que é o tema da nossa lição? A grandeza de Deus, a grandeza do Todo-Poderoso, a grandeza do Altíssimo. Uma grande transformação ocorreu com Nabucodonosor muito tempo depois da chegada de Daniel na Babilônia. Então, podemos aprender com isso e fechar que nós não devemos perder a esperança de que pessoas se dobrem diante da majestade, da grandeza, do poder do Deus Altíssimo, porque somente pelo poder desse Deus, essa abençoada, essa radical mudança e transformação vai se tornar uma realidade. Assim como Nabucodonosor, eu posso dizer, você crê na grandeza e no poder de Deus? Assim como Nabucodonosor foi levado a confessar, você também pode dizer quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas? O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. O nosso Deus, irmãos, é o grande Deus e a grandeza dele é incomparável. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó grande Deus. Obrigado por ter nos transformado. Obrigado por ter passado por cima da nossa arrogância, do nosso ego, da nossa autopromoção. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos fez enxergar o quão
miseráveis e pequeninos somos diante da tua grandeza. A história de Nabucodonosor não é única. Muitos hoje têm sido, ó Deus, transformados, têm sido resgatados, têm sido visitados pelo poder do Senhor. E esse poder tem vencido a arrogância, a altivez e feito muitos dobrarem os joelhos, se prostrarem diante de ti. Toda glória seja dada ao Senhor por essa história que nos faz olhar não para nós mesmos, não para Nabucodonosor, nem para Daniel, mas para a grandeza do Senhor. Pai, obrigado por crermos neste grande Deus que tudo pode, que tudo faz, e que essa grandeza nos leva a te adorar, nos leva a dar louvores como Daniel, como o rei Nabucodonosor fez aqui, Senhor. Ele diz assim: louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Louvado seja o Senhor, que juntos possamos louvar, exaltar e glorificar ao Rei do céu por todas as suas obras, as obras que são verdadeiras e os seus caminhos são justos. E o Senhor humilha aqueles que andam na soberba, e o Senhor humilha quem quer. O Senhor, ó Deus, restaura quem o Senhor quer. O Senhor faz aquilo que o Senhor quer fazer. Obrigado, porque o Senhor, nesta manhã, nos trouxe, ó Pai, esta exortação e, ao mesmo tempo, esse momento de edificação e fortalecimento da nossa fé. Pai, diante de tudo que temos vivido nesses últimos meses, nos ajude a continuar olhando para a grandeza do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Obrigado por ter passado este tempo com a gente. Logo mais às 19 horas estaremos juntos e estaremos transmitindo direto lá da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Um bendito domingo, um bendito almoço a todos os irmãos e a todas as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos.